Você já se perguntou por que está pagando para estacionar na rua? Uma rua pública, pavimentada com seu dinheiro, mantida com os seus impostos. E ainda assim, se você parar sem pagar, é multa, é guincho, é punição. A Zona Azul é o exemplo perfeito de um estado que não entrega, mas sabe cobrar. Hoje você vai descobrir o que está por trás dessa máquina silenciosa de arrecadação. O que você vai ver, pouca gente tem coragem de expor. A Zona Azul é o símbolo de um sistema perverso, um estado que se especializou em punir quem trabalha e proteger quem explora. Neste vídeo, a gente vai destrinchar o que está por trás desse esquema e mostrar como um absurdo tão grande foi normalizado com tanto silêncio. Tudo começou com uma ideia simples, quase inocente: demarcar vagas no centro de São Paulo em 1974, para aumentar a rotatividade dos carros. Era o início da chamada Zona Azul, uma proposta moderna, vinda em plena ditadura militar. A justificativa era bonita: organizar o trânsito, evitar que motoristas deixassem seus veículos o dia inteiro parados, melhorar o fluxo no comércio. Mas como tudo que envolve dinheiro fácil, o que era temporário virou permanente. O que era exceção virou regra, e o que era público passou a ter preço. De São Paulo, a ideia se espalhou como vírus. Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, Fortaleza. Hoje, praticamente todas as capitais brasileiras têm algum modelo de estacionamento rotativo pago. E a cobrança, que começou com talões de papel, virou aplicativo, QR Code, gestão privada e contratos milionários. O problema não é só pagar, é o que está por trás disso. Você já financiou asfalto com IPVA, a cidade com IPTU, a gasolina com mais de 40% de tributo, e mesmo assim precisa pagar mais uma vez para estacionar numa rua que já é sua. A Zona Azul virou mais um daqueles absurdos que o brasileiro engole no automático. Cobrança vem, o aplicativo trava, a multa aparece e você paga, sem saber exatamente por quê, sem entender o que há por trás disso. Só que essa cobrança não é só inconveniente. Ela é o retrato da inversão de valores do serviço público. Um sistema onde o cidadão banca tudo, mas precisa pedir permissão para usar o que já pagou. E quando não paga de novo, vira infrator, multado, punido. Com o tempo, os municípios deixaram de operar o sistema diretamente e passaram a entregar tudo para empresas privadas. Nascia ali uma nova era, a Zona Azul como negócio. Concessões bilionárias, contratos por décadas, editais feitos sob medida e quase sempre sem concorrência real. Em São Paulo, por exemplo, o controle das vagas saiu das mãos da prefeitura e foi parar nas mãos de uma única empresa. 15 anos de contrato, mais de R$1 bilhão em jogo e uma cláusula absurda: a exigência de R$595 milhões pagos à vista como outorga. O resultado? Só uma empresa apareceu e venceu, sozinha. Esse modelo foi copiado, exportado, refinado. A Zona Azul virou um negócio redondo. Lucro alto, fiscalização fraca, cobrança digitalizada e milhões de brasileiros aceitando calados. Mas nem todo mundo aceitou. E no próximo capítulo você vai entender como esse sistema virou um mecanismo bilionário de exploração silenciosa. A Zona Azul deixou de ser política pública há muito tempo. Ela se tornou um modelo de negócio extremamente lucrativo, fácil de implantar, barato de operar e difícil de contestar. O processo é simples. A prefeitura entrega a operação das vagas públicas a uma empresa privada. Essa empresa instala parquímetros, desenvolve um aplicativo, treina alguns fiscais e passa a faturar com cada minuto que você estaciona. A cidade recebe uma porcentagem, mas a maior parte da receita vai direto para o caixa da concessionária. E o que deveria ser um instrumento de organização viária vira uma máquina de lucro privado montada sobre o espaço público. E você vira cliente compulsório, não pode escolher, ou paga ou leva multa. A arrecadação é diária, constante, previsível, quase uma impressora de dinheiro ligada no meio da rua. É por isso que esse setor se tornou tão atrativo para fundos de investimento e grandes grupos empresariais. As vagas públicas viraram ativos financeiros e as ruas da cidade uma espécie de mina urbana. E não importa se você é morador antigo, contribuinte assíduo ou apenas quer parar por alguns minutos, o sistema não distingue, ele cobra. Em Piracicaba, São Paulo, o absurdo chegou ao ponto de moradores do centro, sem garagem, precisarem pagar até R$ 2.700 por ano para estacionar em frente às próprias casas. A legislação atual garante isenção apenas para quem mora em casas no centro, excluindo moradores de prédios
mesmo que o edifício não tenha garagem. Ou seja, quem vive em edifício multifamiliar é obrigado a pagar diariamente para parar onde mora. A Zona Azul não é mais um serviço, é um pedágio urbano travestido de modernidade. Mas não se engane, esse lucro raramente volta para a população. A sinalização continua precária, o asfalto esburacado, o transporte público abandonado. E mesmo com toda essa cobrança, surge uma pergunta incômoda, que ninguém do sistema quer responder. Se o seu carro for roubado enquanto estiver regularmente estacionado na Zona Azul, quem se responsabiliza? A resposta é direta: ninguém. Nem o município, nem a empresa que opera o sistema. Você pagou, ativou o app, cumpriu tudo o que mandaram, mas se for vítima de furto ou roubo, houve a desculpa padrão. A vaga é pública, a responsabilidade é sua. A justiça brasileira já consolidou o entendimento de que a Zona Azul não é um serviço de guarda de veículos. Ela apenas regula o tempo de uso do espaço público. Ou seja, você paga, mas não tem segurança, não tem cobertura, não tem proteção. E se você não pagar? Aí o sistema mostra sua verdadeira eficiência. A multa chega rápido. E se passar do tempo ou esquecer de ativar o app, sabe o que acontece? Seu carro pode ser rebocado imediatamente. E o guincho, claro, também faz parte da engrenagem. Não se engane, essa máquina tem várias peças, todas conectadas. Você esquece de pagar a vaga, o fiscal emite a autuação. A multa alimenta os cofres do município. O guincho leva seu carro para um pátio terceirizado, que cobra diária, taxa de remoção, taxa de liberação. O Detran aplica juros. E no fim, quem fica devendo é você. É uma linha de montagem da punição, um circuito perfeito: parquímetro, aplicativo, fiscalização, guincho, pátio, boleto. Tudo isso operando com uma precisão que o Estado jamais demonstrou na hora de tapar buracos, reformar calçadas ou garantir transporte digno. Essa é a verdade. A máquina pública se tornou especialista em arrecadar. E a Zona Azul é só uma engrenagem, bem lubrificada, bem protegida e quase invisível. Você já pagou por essa rua, já paga impostos sobre o carro, o combustível, a cidade. Mas nesse modelo, o uso do espaço virou um serviço tarifado. E a cada esquina há uma nova chance de ser cobrado. Pior, os contratos de concessão muitas vezes são desenhados para restringir a concorrência, com exigências financeiras elevadas, prazos curtos e cláusulas que parecem feitas sob medida. Quantas empresas realmente disputam essas licitações? Na maioria das cidades, só uma aparece e vence sempre. É o monopólio disfarçado de eficiência. Uma empresa controlando milhares de vagas por décadas, com reajuste automático, preço tabelado, fiscalização digital e lucro garantido. E se o sistema falhar? Se o app travar? Se você não tiver celular? Não importa. A cobrança segue. A multa vem. O guincho também. Porque o objetivo aqui não é mobilidade urbana. É a arrecadação contínua. No próximo capítulo, você vai ver até onde esse modelo pode ir e o que acontece quando o lucro fala mais alto que a lei. Se você acha que o problema da Zona Azul é só pagar para estacionar, espere até ver o que acontece por trás das placas azuis. Em várias cidades, o estacionamento rotativo deixou de ser apenas um sistema de cobrança. Virou território livre para fraudes, esquemas e desvio de dinheiro público. E o pior, muitas vezes com a conivência ou a omissão do próprio poder público. O caso mais emblemático de todos aconteceu em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Em 2020, a prefeitura decidiu entregar toda a operação da Zona Azul para uma única empresa, por meio de uma concessão de 15 anos. O contrato foi estimado em mais de 1,3 bilhão de reais. Mas o que chamou atenção foi uma cláusula específica. O vencedor deveria pagar à vista uma outorga de 595 milhões de reais só para assinar o contrato. Um valor tão alto que nenhuma outra empresa apareceu. A licitação teve apenas um participante e um vencedor, a Estapar, ligada ao grupo BTG Pactual. Um leilão público sem concorrência real. Um monopólio legalizado com respaldo do próprio poder público. O Tribunal de Contas do município apontou 33 irregularidades no edital, como exigências restritivas, falta de transparência e risco de direcionamento. Mesmo assim, o contrato foi mantido. E a Zona Azul de São Paulo passou a ser controlada por um único operador privado, com lucro garantido por década e meia. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o então prefeito Bruno Covas e 2 secretários. A acusação: montar uma licitação sob medida, desenhar regras para garantir que só uma empresa pudesse participar e ainda impor um valor de entrada tão alto que espantaria qualquer concorrente menor. Um contrato bilionário,
uma cidade inteira nas mãos de uma única empresa e uma arrecadação diária que pesa no bolso de milhões de motoristas. E o que aconteceu em São Paulo não é exceção. É só o exemplo mais bem acabado de um modelo que se espalhou pelo país. Um dos casos mais escandalosos é o de Florianópolis. Entre 2013 e 2019, a empresa que administrava a Zona Azul na cidade arrecadou milhões em dinheiro vivo, mas metade desses valores nunca apareceu nos relatórios oficiais. Eles criaram uma contabilidade paralela. Havia o que entrava no sistema e o que desaparecia no Caixa 2. O rombo estimado é de mais de 20 milhões de reais. Com esse dinheiro, os responsáveis compraram imóveis, barcos e carros de luxo. A Polícia Civil identificou pagamentos de propina a servidores municipais e até envolvimento de um ex-vice-prefeito. Na segunda fase da investigação, a Justiça bloqueou 25 milhões de reais em bens dos envolvidos. E tudo isso operando em cima do espaço público. Já em Salvador, o golpe veio de fora. Uma gráfica clandestina produzia cartelas falsas de Zona Azul. Elas eram vendidas por flanelinhas e ambulantes por valores menores. O motorista achava que estava pagando corretamente, mas na prática era enganado. Resultado, milhares de autuações injustas e um prejuízo estimado em 240 mil reais aos cofres públicos. A polícia apreendeu 80 mil cartelas falsificadas em um único galpão. Em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, o problema apareceu antes mesmo do serviço começar. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu uma licitação de 68 milhões de reais após identificar prazos ilegais, ausência de documentos e indícios de direcionamento. O edital foi lançado com pressa e sem transparência, tudo para aprovar o contrato sem concorrência real. Já em Laguna, Santa Catarina, uma CPI foi aberta na Câmara de Vereadores para investigar fraude na escolha da empresa operadora. As denúncias apontavam omissão de documentos, favorecimento no processo licitatório e irregularidades que lembram esquemas já vistos em outras cidades. Esses não são erros pontuais, não são exceções. Eles revelam um padrão. A Zona Azul é lucrativa demais para passar despercebida. E quando há dinheiro fácil, a corrupção costuma vir junto. Enquanto isso, o cidadão continua sendo cobrado, fiscalizado, multado. A empresa lucra, o Estado arrecada e ninguém presta contas. A pergunta que fica é: quem fiscaliza os fiscalizadores? Quem garante que o dinheiro arrecadado volta para a cidade? E quem protege o cidadão do abuso travestido de ordem urbana? No próximo e último capítulo você vai entender quem realmente paga essa conta. Você já entendeu que a Zona Azul virou um negócio, já viu os contratos bilionários, as fraudes, os desvios. Mas agora é hora de perguntar: quem realmente sofre com esse sistema? Não são os políticos, que têm carros oficiais e vagas garantidas. Não são os empresários com valets e subsolos de estacionamento. Não são os juízes, nem os servidores de alto escalão. Quem paga a conta é o trabalhador comum. É o entregador que precisa parar rápido para descarregar mercadoria. É a professora que estaciona perto da escola com horário apertado. É o pai ou a mãe que precisa de 15 minutos para levar o filho ao médico e cada minuto vira uma cobrança. Cada atraso, uma infração. Cada falha no sistema, uma penalidade. Pior ainda para o comerciante de rua, aquele lojista do centro que depende do movimento local. Quando a Zona Azul chega ou é mal implantada, o que vem junto é a queda no fluxo, o esvaziamento das calçadas, o afastamento dos clientes. E enquanto você paga a Zona Azul para cumprir a lei, é forçado a pagar também por fora para manter a segurança do seu carro. Sim, estamos falando dos flanelinhas, verdadeiras máfias que se apropriaram das ruas como se fossem donas do espaço público. Eles não operam no submundo, estão à vista de todos. E mesmo com a vaga regularizada, o aplicativo ativo e o pagamento feito, você ainda é coagido a pagar mais. Se não der o dinheiro, sabe o risco: carro riscado, retrovisor quebrado, ameaça, intimidação. Ou seja, o cidadão cumpre com sua obrigação, mas ainda assim é extorquido à luz do dia. Pagamos duas vezes. Uma para o sistema que diz organizar, outra para o medo que o Estado se recusa a enfrentar. Mas isso é tema para o próximo vídeo. O mais perverso é que quem mais depende do carro é quem mais sofre. O cidadão que mora longe do centro, que cruza a cidade para trabalhar, que carrega ferramentas, materiais, compras. Esse é o alvo fácil de um sistema feito para cobrar, não para entender.
O Estado falha quando deveria servir, mas funciona perfeitamente quando o assunto é punir. A Zona Azul não é mobilidade, não é modernização. É a normalização de mais uma forma de exploração. É o retrato de um Estado que cobra por tudo, entrega quase nada e ainda se ofende se você questiona. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Porque está na hora de dizer basta. Você já paga demais. Já sustenta a cidade, a estrutura, o sistema. Não aceite pagar também pelo direito de usar aquilo que sempre foi seu. Você já entendeu como o Estado pune quem trabalha e muitas vezes se cala diante do crime. Mas e se eu te dissesse que há lugares onde o caos não é só tolerado, mas convenientemente mantido? No próximo vídeo vamos aos bastidores da Cracolândia e levantar a pergunta que quase ninguém ousa fazer. Assista ao vídeo na sua tela e descubra quem pode estar lucrando com esse cenário de destruição.